didático. Quem disse isso? Jesus. Jesus utiliza barco como ensino, utiliza rede como ensino, utiliza peixe como ensino, utiliza pérola como ensino, utiliza montanha, figueira, vinha como ensino. O que é um monte aqui? Material didático, é ensino. Qual que é o ensino do monte? À luz da doutrina espírita, extraindo a moral, buscando os passos de Kardec, de Emmanuel e dos benfeitores. O monte aqui é quando o espírito ele tem consciência que antes de descer e adentrar vibratoriamente no mundo, ele precisa do quê? Do alimento que vem do alto. Nós precisamos do manancial de sabedoria que verte do alto. Nós lemos aqui uma passagem aonde, nessa passagem, há estresse, há impaciência, há tristeza, há dor. E como nós lidamos com todas essas circunstâncias humanas? Única e exclusivamente subindo o monte da oração e do silêncio, buscando em Deus a paciência necessária para lidar com isso. O amor necessário para lidar com essas almas que estão doentes. Então, quando Jesus ele sobe o monte e os discípulos sobem o monte com ele, o que eles vão buscar? Manancial, alimento, preparação espiritual para lidar com essa circunstância. Preparação espiritual. Acaso nós temos a capacidade de constituir uma família ou de trabalhar bem se nós não nos prepararmos? Se não munirmos? Se não buscarmos as ferramentas necessárias para que o trabalho se desenvolva com harmonia? É impossível. O médico ele precisa se preparar, se munir antes de qualquer operação. O professor precisa se preparar, se munir antes de levar o ensino. E nós precisamos aprender esse ensino tão simples, mas profundo, que é diariamente, de dia e de noite, subir o monte com Jesus, para poder com Ele dizer: Senhor, que queres que eu faça ante o meu marido? Estou fraco ou fraca. Que queres que eu faça ante a minha esposa? Estou fraco, Senhor. Não sei o que fazer. Que queres que eu faça ante o meu filho? Porque me encontro fraco, sem fé, sem esperança. Subir o monte é ter a humildade de entender que nós só temos a capacidade de lidar com as dificuldades do dia a dia quando nós comemos do maná, do pão espiritual que vem do céu. Então Jesus descendo o monte, isto é, saindo já iluminado, estando munido junto com os discípulos, ele adentra no campo vibratório da terra. Qual que é o campo vibratório da terra? Dos seres que vivem aqui, a agitação, a ansiedade, as imperfeições. Todo o espírito que adentra esse campo vibratório sofre os choques dessas paixões. Todo o espírito que adentra esse campo, ele sofre esses choques. E para nós lidarmos com esses choques, é preciso estar munidos. Então Jesus descendo o monte, aí diz o evangelista: e quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com ele. Olha que palavra sutil, disputavam. Acaso não é esse um dos tons vibratórios da terra, a disputa? Quantas vezes nós abrimos mão da paz e da harmonia para disputar com o próximo quem é dono da verdade? Os escribas aqui disputavam com eles, diz o evangelista. Mas os escribas aqui eram aquelas criaturas que tinham conhecimento. Eles estavam munidos da lei. Eles estavam munidos da revelação que vem do alto. E eles disputavam com quem? Com os pescadores, com os mais simples. Então Jesus e os outros discípulos, eles precisavam do quê? De harmonia para adentrar nesse campo de disputa. No campo espiritual, a disputa ela é infeliz. Por quê? Quando nós nos propomos a disputar ou a discutir, qual o ensino que nós temos? O que nós vertemos de bom da disputa? Trazendo isso aos dias atuais, o que de bom vai acontecer dentro do nosso lar se os companheiros ficarem disputando quem é ou quem não é, o que precisa ou não ser feito? A disputa, espiritualmente, ela é sempre infeliz, porque ela não traz nada de bom para a criatura que se coloca à disposição dessa vibração. Não traz nada de bom. E o ensino aqui, veja, os escribas que tinham conhecimento, aqueles que deveriam acolher,
aqueles que deveriam levar o ensino com amor, aqueles que deveriam olhar os mais fracos e levantar os mais fracos, aqueles que deveriam verdadeiramente instruir, eram aqueles que não faziam assim, mas disputavam, humilhavam, utilizavam da autoridade para o interesse pessoal. E Jesus, então, quando desce, vê os escribas disputando com seus discípulos. O próximo versículo vai nos dizer o seguinte: e logo toda a multidão, vendo, ficou espantada e correndo para ele, o saudaram. Parece simples o versículo. Parece simples o versículo, mas ele traz aqui um tom que acontece diariamente conosco. Diariamente conosco. Veja, e logo toda a multidão vendo ficou espantada. Ficaram espantados ao verem Jesus. O que o espanto mostra aqui? O espanto é justamente a expressão daqueles que se acalmam, olham para Jesus e ficam todos em silêncio. O que isso demonstra? A autoridade de Jesus. Jesus não disse nada. Só a presença de Jesus fez com que a disputa cessasse. Só a presença de Jesus fez com que a disputa cessasse. E logo todos correram para ele. A disputa cessou quando a luz chegou. E quando a luz chegou, que a expressão do amor chegou, todos foram até a luz. Porque, amigos, qualquer ensino e qualquer aprendizado que nós buscamos ou que nós desejamos, nós precisamos do quê? De harmonia. Nós precisamos abrir campo vibratório no nosso coração e no nosso pensamento para receber do alto este ensino. Na disputa ali nada de bom podemos tirar, mas o espanto da multidão e eles correrem até Jesus demonstra a autoridade de Jesus. Demonstra que de fato, não, chegou a pessoa que pode nos auxiliar. Então cessa a disputa e eles vão todos até Jesus. E o próximo versículo nos diz: e perguntando aos escribas, que é que discute com eles? Olha a pergunta que ele faz. Que é que discute com os meus discípulos? O que isso demonstra? Jesus ele não estava preocupado com o que, entre aspas, os grandes do mundo pensavam dele. Mas aqui ele mostra o ensino de que o forte vai em socorro do fraco. Não seria um ato de covardia da nossa parte, munidos de conhecimento, buscar de alguma forma denegrir a pessoa do próximo, diante de toda uma multidão? Então Jesus faz o quê? Ele vai em socorro daqueles que estão momentaneamente desarmados. Quem é que discute com os meus discípulos? Jesus não diz o seguinte para os discípulos: parem de discutir com eles são os escribas, nós precisamos impressioná-lo. Essa é a característica de uma pessoa que anseia constantemente pela sua visão social. Então a pessoa que ela anseia pela sua visão social, o que ela faz? Ela está disposta a muitas vezes deixar os amados e os entes queridos de lado para fazer um papel social bonito diante da sociedade. Mas não é o caso de Jesus. Jesus, ele não repreende os seus discípulos. Jesus, ele não repreende os mais simples, que isso acontece muito. Isso acontece muito. Jesus ele vai em socorro dos discípulos. Quer que discute com eles? Mostrando que, antes de mais nada, quando nós estamos munidos do conhecimento, nós precisamos socorrer aqueles que não têm a capacidade de se levantarem. E aí começa o ensino. Nós temos Jesus, os discípulos, a multidão, o pai e o filho. Apesar da passagem falar do jovem lunático, Jesus ele está preparando o campo espiritual para que todos possam aprender. Porque de alguma forma ele vai se dirigir a todos. E por último, ele vai se dirigir ao filho. Porque o ensino ele é aproveitado para todos. Para todos. Continua o evangelista, veja. E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. Rapaz, como espírita, eu olhei para esse versículo e falei: um espírito mudo? Não é um corpo mudo. Ele não fala assim: meu filho é mudo. Mas um espírito mudo? Como que um espírito fica mudo na espiritualidade se ele não está com a matéria? E fiquei pensando sobre isso. Porque o versículo diz: ele tem, ele não é.
Quando ele fala ele tem um espírito mudo, ele significa que ele traz consigo. São dois personagens, o Filho e o Espírito. Mudo ou não, o conteúdo doutrinário desse versículo é rico. É rico. Justamente porque, se um espírito não tem a capacidade de se expressar, se um espírito não tem a capacidade de utilizar as suas faculdades de expressões, naturalmente nós deduzimos que, quando ele o tinha, ele utilizou essas faculdades de modo equivocado. De modo equivocado. Porque quando nós utilizamos as nossas faculdades de expressões de modo equivocado, disseminando o egoísmo, invadindo e ferindo o livre-arbítrio de muitas pessoas, quando nós nos comprometemos com a lei divina nesse sentido, nós retornamos à Terra, mas com algumas limitações. Por quê? O espírito que se alimenta constantemente de negatividade, de pessimismo, de incredulidade e de maldade, ele está ferindo a si mesmo, porque ele é o primeiro a beber do cálice da amargura. É mais ou menos assim, vocês vão me entender agora. A gente está em um momento da nossa vida e a gente fica indignado com a atitude de alguém, mas a gente não fala nada, mas a gente fica indignado, a gente passa a julgar aquela pessoa. Quem é o primeiro a beber desse cálice negativo? É a gente. O primeiro a se contaminar é aquele que julga. Ele passa a mudar o seu campo vibratório. Se essa atitude permanecer, ele passa a mudar os tecidos mais sutis do seu perispírito. Se essa atitude permanecer, isso vai chegar no campo material. E ele vai sofrer as consequências da sua própria atitude. E aquele que foi condenado nem sabe que ele existe. Porque a criatura está lá sentada olhando a televisão, o outro está lá falando, ele vai para casa bem, está lá na comunhão com aquilo que ele acha que é bom, e o outro está lá julgando. Ele nem sabe que ele existe. Olha que dicotomia. Então, a palavra mudo já demonstra que este espírito muito provavelmente utilizou das suas faculdades de expressões de modo equivocado. Quando digo faculdades, a gente precisa entender que o nosso perispírito ele carrega centros de força. Esses centros de força que dimanam e se espalham pelo nosso perispírito, eles equilibram a nossa função existencial na Terra e no corpo físico. E também equilibram a nossa função existencial no plano espiritual, no campo do perispírito. Esses centros de força, eles absorvem energia, mas quando essa energia ela vem desse tipo de conteúdo, nós desequilibramos esse centro de força. Eis a lei de causa e efeito. Ele carrega um espírito mudo. Mudo ou não, o conteúdo nos faz refletir. Continua o evangelista. E este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele escuma, e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. Então nós temos a resposta para esse versículo aqui, em um livro. Rapaz, esse livro é de um talento de Allan Kardec, chamado Livro dos Médiuns. Item 240. Para a gente poder entender essas expressões, e onde este quer que o apanhe, despedaça-o e ele escuma, a gente precisa interpretar a palavra, e quando nós interpretarmos a palavra, nós vamos entender o que se passa. Aonde quer que ele o apanha. Quando nós estudamos a palavra apanhar, aonde quer que ele o tome, aonde quer que ele o pegue, aonde quer que o espírito o apanhe, ele escuma e range os dentes. No item 240 da obra de O Livro dos Médiuns, especificamente nesse item, Allan Kardec ele vai tratar sobre as obsessões. Nos itens anteriores, nós vamos ver as obsessões simples, a obsessão por fascinação, mas a resposta está na obsessão, aonde o encarnado perde as suas faculdades de se locomover. E o espírito ali o toma. Allan Kardec vai dizer que a obsessão simples, muitos de nós passamos. Porque a obsessão simples é a ventilação daquele pensamento. É a sugestão de um pensamento negativo. A criatura pode acolher ou não. A obsessão por fascinação, Allan Kardec vai explicar
que é quando o espírito ele fica fascinado por uma ideia, mas não significa que essa ideia é a realidade. Então, o espírito por trás daquela pessoa faz com que ele enxergue a realidade, só que distorcida. Ele distorce a realidade. É a obsessão por fascinação. E nesse caso, é a obsessão por subjugação. É onde o encarnado ele é o quê? Subjugado. Como nós entendemos isso? Novamente. E onde quer que ele o apanha, despedaça. Apanhar é tomar. Despedaça. Então, o espírito aqui ele está sofrendo a obsessão por subjugação, que é um tipo de obsessão que, se nós estudarmos, ela remonta às existências anteriores. Porque aqui nós precisamos entender que nada sai do nada. É preciso que os espíritos se retroalimentem para que haja afinidade e para que algo saia. Seja bom ou mal, mas para que algo saia. Emmanuel, na obra Pensamento e Vida, no capítulo Obsessão, ele vai dizer, a obsessão são duas almas que se retratam entre si. O que nós aprendemos com isso? Que há um laço espiritual vigoroso, principalmente nesse caso. Deixa eu perguntar para vocês aqui. Em algum momento da vida de vocês estavam caminhando e de repente vocês bateram a cabeça na parede? É difícil. Acho que ninguém passou pela experiência de perder as faculdades de andar ou caminhar do nada e falar, Senhor, o que está acontecendo comigo? Porque Allan Kardec, quando ele vai descrever isso, ele vai falar obsessão por subjugação é quando a pessoa ela tem movimento involuntário, ela não quer fazer aquilo, mas ela está fazendo. Mas sabe o que é pior de tudo? Allan Kardec ele vai descrever que aquele que é subjugado, ele é consciente daquilo. Então a pessoa ela está fazendo algo que ela não quer fazer, é um ato involuntário, mas ela está consciente do que está acontecendo com ela. Vocês imaginem. Exato, é o laço vigoroso de dois espíritos que se retratam, que vêm de vidas passadas. Então, a obsessão por subjugação, antes de mais nada, é o quê? Uma humilhação moral. É uma humilhação moral para a pessoa. Mas tem o segundo ponto do versículo. Mas os seus discípulos não puderam expulsar. Aqui acontece dois pontos. Os discípulos ficam meio que, rapaz, o que aconteceu? E agora? A fé dá uma balançada. E o pai, então, vai falar, rapaz, se os discípulos não puderem expulsar, será que você pode? Porque é o que ele vai dizer no versículo. Se tu podes fazer alguma coisa, gente, vocês imaginem falar isso para Jesus. É o mestre. É aquele que criou a terra, é aquele que nos recebeu. É aquele que tudo fez na terra. Tudo fez em todos os sentidos. Lei física, lei biológica, tudo. Ele, com os seus prepostos, fez. Aí você fala, viu? Se você puder fazer alguma coisa, é o que denota realmente que a pessoa não conhecia a autoridade de Jesus. Né? Mas vamos continuar. E ele, respondendo, disse, ó, geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? A fé dos dois lados balançou. Mas aqui, gente, nós vemos uma expressão do amor que dificilmente nós encontramos. Nós vemos uma face do amor aqui que dificilmente é falada e estudada. A verdade é que todos nós queremos amar. Todos nós almejamos o que é de mais belo na vida. Mas são raras as pessoas que estão dispostas a pagar o preço necessário para isso. Pagar o preço. Exato, pagar o preço. Porque quando Jesus fala, até quando vos sofrerei ainda, sabe o que ele está expressando? Ele está falando que amor não é só os momentos felizes que nós vivemos com as pessoas que nós amamos. Porque aquele que verdadeiramente ama, ele não abandona, mas ele sofre junto com a pessoa que está sofrendo. Ele ajuda a carregar o fardo. E Jesus, de tanto nos amar, de tanto nos amar, de tanto nos amar, ele é o sol que desceu e se colocou numa lâmpada para nós na terra. Ele foi o Espírito que se diminuiu para descer nas sombras da terra. Essa face do amor é aquela face que a pessoa ela está disposta a sofrer para ajudar o companheiro ou a companheira a carregar o fardo. Até quando vos sofrerei ainda? E essa é uma face do amor que, principalmente na terra, as mães e os pais enfrentam.
Aquela face do amor aonde o filho passa por uma dificuldade e a resistência do casal vai ser testada. E a resistência daquele relacionamento vai ser testada. Essa é uma face do amor aonde pede abnegação, pede sacrifício. Mas o amor, ele tem esse perfil. E onde nós encontramos isso? Ah, Pai, se ainda eu pudesse, ou ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, eu nada seria. E quais são as características do amor? O amor é paciente. O amor, ele é bondoso. Ele não se ufana, não se ofende, ele não se ressente com o mal. Ele tudo pode. Tudo. Essa face do amor é aquela face que não só passa pelas alegrias, mas está ao lado da criatura que sofre para levantá-la. É o início da nossa reflexão. É o forte que toma a defesa do fraco. Jesus é a expressão da luz que desce à terra para ajudar aqueles que estão carentes, aqueles que estão sofrendo. Até quando vos sofrerei ainda? E ele faz o quê? Ele diz, não, eu vou embora. Eu não quero passar por essa dificuldade. Igual algumas pessoas fazem ao longo da vida. Ele abandona a tarefa. Não, imagina, eu quero amar, mas eu não quero passar por isso. Então eu vou abandonar essa obrigação, essa tarefa. Fala, trazei-me aqui. Trazei-me aqui. Então, com fé, com abnegação, na confiança em Deus, trazei-me aqui. Como quem é dizer para nós, no momentos de dificuldade da nossa vida, eis-me aqui, Senhor. Trazei-me a dificuldade, porque com o seu evangelho nós já entendemos, mas não significa que nós aprendemos e praticamos. Mas nós já entendemos que com o seu evangelho nós temos a capacidade de superar todas as dores da vida. Por quê? Ora, se o mestre deu o exemplo, superando todas as dores da vida com heroísmo, apoiados nesse mestre, nós não vamos superar com heroísmo, mas nós vamos superar. Vamos passar com um arranhão aqui, com uma queda ali, mas nós vamos superar. Trazei-mo aqui, então ele não foge, ele vai até a criatura. Continua. E trouxeram-lhe, rapaz, esse versículo aqui eu vou falar para vocês, viu? Olha, quando eu li ele de verdade, quase que eu fechei a Bíblia e falei, não, para por aqui, para, deixa eu ir embora. É assustador. É simples, mas é verdade, gente. É um negócio fora do normal. E trouxeram-lhe, e quando viu, logo o espírito agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se escumado. Rapaz, eu fiquei assustado porque Jesus nem falou nada. O que Jesus fez aqui para esse espírito ficar se agitando? O que Jesus falou? O que Jesus fez? E quando ele o viu, logo o espírito agitou com violência. Eu fiquei assustado porque imediatamente já veio uma inspiração do alto. Falei, fecha isso aqui porque eu não tenho nem espírito para isso não. O que aconteceu aqui? Jesus perturba alguém? Jesus não perturba ninguém. Jesus não perturba ninguém. Por que esse espírito então se perturbou? Sabe por quê? Porque o que acontece é o seguinte, na expressão moral desse versículo, quando nós temos contato com o evangelho, nós vemos o estado decadente espiritualmente que nós nos encontramos. E a gente se perturba. E a gente se perturba no contato com o evangelho. O nosso espírito, ele fica assustado e ele se agita. Com violência ou não, a gente se perturba. Porque o evangelho é como disse o próprio mestre, eu sou a luz do mundo. Esse espírito, ele estava na escuridão. Ele estava na escuridão. Então, quando ele viu Jesus e se aproximou de Jesus, sem Jesus falar nada, a luz de Jesus lançou sobre ele uma luz no abismo mais profundo do seu ser. O que ele fez? Ele enxergou a si mesmo e se perturbou. É isso que o evangelho faz com a gente. Quando a gente começa verdadeiramente a chegar perto do evangelho, o evangelho, ele nos ilumina por dentro. O que acontece com a gente? A gente se agita. Fala, rapaz, deixa eu me segurar aqui, porque essa foi forte. O evangelho, ele nos ilumina por dentro. E foi o que aconteceu com esse espírito. Quando trouxeram o espírito viu o estado decadente que ele se encontrava. Então ele se agitou com violência. Porque o evangelho nos ilumina por dentro. E mostra quem nós somos. Não quem nós achamos quem nós somos. Há uma grande diferença nisso. É ou não é? Há uma grande diferença nisso. Uma coisa é eu achar
que eu sou isso. Outra coisa é vir Jesus e não falar, ele só ilumina assim e fala, não, ó, isso é isso aqui. É como uma lâmpada colocada num quarto. A hora que você acende a luz, você fala, sério? Eu lembro que isso aqui está aqui desde a encarnação passada. Nossa, eu preciso tirar isso aqui daqui. É isso que o Evangelho faz com a gente. Nos ilumina por dentro. Continua o evangelista, veja. E perguntou ao pai dele. Aqui Jesus então começa a direcionar. Não para o Espírito, mas para o pai. E perguntou ao pai dele. Quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele lhe disse, desde a infância. O que a infância nos mostra? A infância, esse versículo vem revelar o que o versículo anterior já dizia, que isso se sucede de vidas passadas. Ou seja, desde quando ele reencarnou na Terra, ele traz a companhia desse Espírito. Jesus sabia? Claro, era mestre, mas era preciso que o ensinamento ficasse para a posteridade. Era preciso que o ensinamento ficasse para a reflexão, porque a reflexão vai desenvolvendo o discernimento, a compreensão. Desde quando acontece isso? Desde a infância, vidas passadas. E muitas vezes o tem lançado no fogo e lançado na água para o destruir. Novamente as palavras, o tem lançado. Então ele toma a criatura e lança ela aqui, lança ela ali, e o filho chora. E o pai, no seu coração, fica triste. Gente, se isso acontecesse no mundo de hoje, eu queria perguntar para vocês, no atual século XXI, na modernidade, no ápice de tanta coisa nesse mundo, quem que ia ajudar a gente nessa hora? Qual a ciência da Terra que iria nos auxiliar? Qual ou quem, ou qual ideologia, qual ideia, qual pensamento? Vocês entenderam a importância de Jesus aqui? Jesus, ele não vem para os pensamentos superficiais que nós nos agitamos aqui na Terra. Ele vem resolver os problemas essenciais do ser, do destino e da dor. Aonde quer que ele o toma, o lança no fogo, o lança na água, aí ele vem destruir. Eu queria fazer uma analogia aqui com vocês. Estão conseguindo me acompanhar? Questão 752 do Livro dos Espíritos, Lei de Destruição. Uma analogia. Porque a lei de destruição vai falar, vai dizer sobre, propriamente dizendo, nosso planeta material, como as coisas materiais elas se destroem, elas se levantam. Entretanto, há uma pergunta ali de caráter moral. Allan Kardec vai dizer o seguinte: a crueldade, ela faz parte da lei de destruição? Então ele não está se referindo à matéria, ele está se referindo ao campo moral do espírito. A crueldade, ela faz parte da lei de destruição? E os espíritos respondem: a crueldade é a lei de destruição no que há de pior. Entretanto, ela não é necessária para a evolução do espírito. Ela não é necessária para a evolução do espírito, porque Deus não se utiliza da crueldade para nos educar. E isso foi uma escolha voluntária desse espírito, ainda que inconsciente. O que eu quero dizer com isso? Que existem pessoas, ainda que inconsciente, de modo voluntário, elegem para si a crueldade para que o velho homem possa ser esquecido, para que o novo homem possa nascer. Elegem o buril da dificuldade para poder podar e talhar o mármore do coração. Agora vamos para a palavra destruir. Qual que é o papel dos obsessores na nossa vida? Aqueles obsessores ferrenhos. O que eles querem? Destruir a gente. Que é o que ele disse. Ora no fogo, ora na água para o destruir. O bom, maravilhoso é saber que é impossível destruir o espírito imortal. Na verdade, os obsessores, eles têm o papel de destruir o que há de equivocado em nós. Eles acreditam que vão nos destruir, nos deixar na lama. Ainda que estejamos, um dia nos levantaremos. Pela escolha e a boa vontade de cada um. Mas os obsessores, eles têm o papel de fazer o quê? De destruir aquilo que há de equivocado em nós. Então, na vida, algumas criaturas elegem de modo ferrenho o orgulho e o egoísmo,
que o obsessor faz? Ele vai lá só ajudar a inspirar aquele orgulho. Eu estou orgulhoso, maravilha, deixa eu ajudar você. Então ele vai lá e sopra. E a pessoa vai se inflando, vai se inflando, vai se inflando. Aí acontece igual aconteceu com esse aqui. Primeiro contato que tem com Jesus, a pessoa se perturba, cai. Ah, rapaz do céu. Porque ele não quer. Exatamente. A última coisa que ele quer é que tenha contato com a luz. Mas quanto mais você demora nesse contato com o obsessor, maior é a queda. Então, o obsessor, eles têm o papel de fazer o quê? De nos auxiliar a olharmos para as nossas imperfeições. Rapaz, a gente não faz isso. A gente não faz, a gente não tem essa humildade. A gente não tem essa humildade. Com as pessoas mais caras da nossa vida, com as pessoas mais caras da nossa vida, aquele filho que Deus colocou na nossa vida já há 20 anos, aquela esposa, coitada, está com a gente há 50 anos, dá uma medalha para ela, né? Ou aquele esposo. Quando você machuca ele ou ela, você tem a humildade de falar, bem, vem cá, carinhosamente, com as palavras carinhosas. Amor, vem cá, você me desculpa? Me desculpa, pelo amor de Deus, bem, eu amo tanto você. Me desculpa pelo que eu fiz. Você está ao meu lado já há tantas décadas e tem que suportar isso que vem de mim. Rapaz, é raro, hein? É raro, hein? Então, o que os obsessores fazem? Eles fazem um favor para nós. Falam, não, vamos mostrar para ele que está fazendo mal para ele. Aí, sabe o que vem? Sabe o que acontece com o espírito? Ele começa a se desajustar internamente. Aí, aquele orgulho começa a fazer mal para ele. E vem um vazio no coração. E vem uma angústia que ele não sabe de onde vem aquela angústia. Aí, quando ele começa a sofrer de verdade, aí ele vai buscar um caminho. E vai, até que ele chega um dia e fala, amor, eu queria pedir desculpa para você, que agora que eu entendo. Ele falou, mas rapaz, faz 5 anos que isso aconteceu, agora que você vem falar comigo? Então os obsessores, o que eles têm o papel de fazer o quê? Levantar o véu do que precisa ser trabalhado em nós. Levantar o véu do que precisa ser trabalhado em nós. Continua o evangelista. Mas, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus responde o quê para ele? Aqui Jesus desnuda o Pai. Porque ele fala, se tu podes fazer alguma coisa, Jesus responde, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Então, o Pai chora. Porque o Pai entende que o que lhe faltava era fé. Então, o Pai chora, porque o Pai vê ao contato com Jesus que o que lhe faltava era a fé. Que diz o evangelista? E logo o pai do menino, clamando com fé, com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E a fé, na sua expressão espiritual à luz da doutrina espírita, nós precisamos analisá-la. Porque a criatura, no campo espiritual, que verdadeiramente tem fé, a fé é uma força interior, que quando expressada com sinceridade e força, ela projeta o espírito para o mais alto. Aquela energia alcança planos espirituais superiores que, ao contato com as inteligências que ali se encontram, o que acontece? Uma permuta entre o céu e a terra. E aquele que tem fé passa, então, a abrir o campo espiritual para receber do alto, segundo a sua necessidade. E aquele que não tem fé? O que é incredulidade no campo espiritual? A incredulidade no campo espiritual é a criatura que não vê nada, muitas vezes, além do círculo em que ela se agita. Então, ela tem algumas expressões de luz, mas aquelas expressões de luz, ela se apaga e morre nos círculos inferiores da Terra. A criatura tem pouca fé. Exato. Porque, veja, a fé é a energia que projeta o espírito para os planos superiores. E ela faz o quê? Uma permuta entre dois seres, entre o alto e aquele que precisa. A incredulidade do Pai não permitia essa permuta. Dos discípulos também. Mas Jesus, então, socorre o Pai. Leva o ensinamento para aquelas pessoas. E continua. Veja, e Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendendo o espírito imundo, disse-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu.
e ficou o menino como que morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Jesus, ele precisou repreender aquele espírito. Sabe por quê? Porque Deus, ele usa o tempo, não a violência. O espírito, quando ele quer se iluminar, ele não precisa sair com violência, ele não é repreendido. Ele se desarma. Ele deixa aquela luz entrar. Ele fica mais maleável. Aquele espírito ali não queria realmente ser auxiliado. E ainda, até na hora de sair, agitou aquela criatura com violência e voltou para a sua vibração, para o seu círculo atual de convivência. Porque Deus utiliza o tempo e não a violência. Deus utiliza o tempo e não a violência. Mas o que nós notamos aqui? Quem que estendeu a mão para o menino? Foi Jesus. Jesus estendeu a mão para ele. Para este problema profundo deste ser, quem lhe auxiliou e lhe ajudou foi Jesus. Para que a gente entenda que para os problemas profundos da nossa existência, é o Cristo que tem a resposta. Acontece que ele estende a mão, ele não pega ninguém no colo. Ele estende a mão. O que eu quero dizer com isso? Jesus devolve a saúde. Jesus te capacita para que você possa pensar com discernimento. Jesus dá a oportunidade para que você possa trabalhar com proveito, para que você possa operacionalizar nos dois campos da vida, tanto encarnado quanto desencarnado. Jesus lhe estende a mão, mas quem tem que caminhar é você. Jesus estende a mão, mas o esforço de se levantar é seu. É a lei comumente do progresso, do trabalho e da evolução. A escolha, ela é nossa. Somos nós quem escolhemos nos levantar ou não. Somos nós quem escolhemos seguir com Jesus ou não. Agora, amigos, eu volto lá no começo da nossa reflexão, porque eu acredito que o ouvido de vocês está cansado já, né? Para a gente poder finalizar. Nós fizemos a leitura da passagem, e nessa leitura, pouca coisa ou nada pegamos. Agora, quando nós temos a humildade, que nós ainda não temos, mas quando nós nos esforçamos para seguir os mesmos passos que deixou Allan Kardec, Emmanuel, os espíritos, para buscar a interpretação de cada versículo, a gente entende que o espírito ele verte da letra. Se interpretarmos ao pé da letra, a letra mata. Mas se dermos um passo de cada vez, o espírito que está por trás da letra, ele não só vai nos vivificar, mas ele vai trazer vida para a nossa vida, que muitas vezes encontra-se apagada. Que Jesus nos abençoe a todos, paz e bem a todos nós.